E aí, gente, mais um dia e mais uma leitura. E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu acho que é muito importante para mim. Que daquela lista de releituras que eu citei, né, no vídeo anterior, eu acho que esse foi um dos mais marcantes, assim. Foi o que me despertou para ler alguns livros que faziam parte dos clássicos da história da literatura nacional, né? E eu tô falando Dois Irmãos, do Milton Ratum. Primeiro que eu conheci esse livro através da minissérie da Globo, acredite se quiser. Eu vi que tava passando, anunciava a propaganda, né? Dois Irmãos, do Milton Ratum, aí apareceu o Cauã Raymond lá, interpretando os dois papéis, né? Aí tinha a fase dele criança, que era outro ator, da zona mais nova e tudo mais. E aí eu descobri que tinha um autor de livros clássicos que ainda estava vivo. Aí eu, poxa, vou ler esse livro aqui. Eu acho que vai ser uma boa, porque a maioria dos autores que criaram os livros clássicos que eu conheço, né? Essa é uma parte da minha ignorância como leitor. Eu não conheço muitos autores de romances que têm essa característica, que são parecidos, por exemplo, com livros como O Cortiço, ou Casa de Pensão, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, entre vários outros que a gente tem para citar. Eu não conhecia um autor que era contemporâneo, né? Que escrevia uma história parecida e que ainda existia, porque uma das principais dificuldades que eu tinha com esse tipo de livro era a linguagem. A maioria das vezes que eu tive contato foi com um livro que estava no sebo, então já era uma edição muito antiga, a linguagem já era antiga. Era difícil, né, ler esses livros. Então, a princípio eu tive contato mais na sala de aula e com o professor me dando um resumo sobre a história, né, e por que era tão famoso. Só que isso não fixou na minha mente, essas histórias, então quando eu voltei a ler, a surpresa foi total. E eu entendi por que são considerados marcos da literatura. E Dois Irmãos traz muito essa característica, né? Tanto que eu li um artigo que falava que o Milton Ratum, a escrita do Milton Ratum bebe muito dessa fonte e herda as características da literatura brasileira. Enfim, não sei se foi bem isso, depois eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu boto no comentário. Deu para entender, né, como foi que eu conheci esse livro. Só que, novamente, eu era muito novo, foi 2017, eu não tinha tanta experiência como leitor, então não foi uma leitura simples. Por mais que a história fosse maravilhosa e eu tivesse ficado muito feliz de ter terminado, a forma como me senti foi muito boa, eu não tinha a mesma condição, né, experiência, por assim dizer. Então foi uma leitura meio atravancada, mesmo sendo curtinho, 197 páginas. Eu demorei bastante para terminar de ler na primeira vez. E aí eu resolvi fazer essa releitura, né? Coloquei ele na lista de séries de livros ali para mim terminar no final do ano, que eu não fiz. E aí ficou como as releituras que eu ia fazer no início de 2025. E foi uma boa decisão, porque realmente foi outro livro. Li pela segunda vez aqui foi outro livro. Milton Ratum originalmente é de Manaus, formado em arquitetura. Eu fiquei surpreso também quando eu vi no final do livro que a formação dele era de arquiteto. Mas ele se formou em literatura numa faculdade francesa. E voltou e leciona sobre literatura aqui, em uma faculdade daqui. Eu não vou entrar muito bem em detalhes sobre isso. Mas ele já é bem famoso com relação a alguns livros que ele já escreveu. E Dois Irmãos foi publicado em 2000, né? Antes disso, se eu não me engano, ele tem um livro anterior que também foi premiado. E ele já é premiado por vários dos livros que ele já escreveu. Não são muitas publicações, mas são de grande impacto, eu acredito. Tem outros aí que estão na minha lista para ler futuramente. Sobre essa edição aqui, essa edição é a edição de bolso, eu comprei exatamente como estava tendo a minissérie. Eu acho que eles fizeram essa capa aqui, né? Que eu já vi gente chamando de jacket. Tem meio que essa capa com a capa do Cauã fazendo o papel do Jacob e do Omar. Pra mim era indiferente, eu não me importava muito, eu queria saber o que tinha, porque eu não podia ver a série passava muito tarde, então eu tinha que ler. Eu tava numa fase que eu tava começando a gostar mais de ler. E aí essa edição é a edição de bolso, feita pela Companhia das Letras, tem 198 páginas, mas olha como é as páginas, tá vendo? A grande maioria são repletas de texto. E a letra é um pouco pequena, então isso me deu uma canseira em alguns momentos, né?
porque eu via que a página era muito cheia, a letra muito miúda, então causou uma certa dificuldadezinha. Talvez eu indicaria comprar a edição normal, né, da Companhia das Letras. Mas esse livro aqui vale totalmente a compra. Se você tiver a opção entre as duas e essa for mais em conta, pode comprar, vai ser bom do mesmo jeito. Falando sobre a história em si, né, dois irmãos, conta a história de uma família descendente de libaneses. Os pais, né, principalmente, são imigrantes libaneses do Oriente. Não sei bem se a Zana é realmente do Líbano, mas o Halim é. O Halim, ele veio do Líbano com um tio, né? E vai contando a história de cada um. Todos os personagens são bem introduzidos e explicados, a conexão com a família e como eles agem dentro do núcleo familiar. Então a gente tem aí Halim, que é o pai, Zana, a mãe, Omar e Jacob, que são os gêmeos, Rania, a filha caçula, mais nova, e por último, mas não menos importante, Domingas e o seu filho, que moram nos fundos da casa, que são basicamente os empregados, né, que vivem num regime escravo, só que um pouco mais moderno, né, um pouco depois. E ele comenta muito sobre isso, ele fala muito sobre esse ponto durante a história, que inclusive eu devo citar que o narrador da história é o filho da Domingas. Eu não vou citar o nome dele aqui porque você só vai descobrir o nome dele ao final do livro. E é uma verdadeira revelação, para mim também, e foi um dos momentos mais emocionantes da história. E enfim, a principal história que o filho da Domingas vai contar é sobre a família toda, mas também sobre o Omar e o Jacob, que mesmo distante ainda tem essa rixa. Tudo começa quando eles dois meio que convivem, né, e sentem inveja um pelo outro. A Zana tem o filho favorito dela, que é o Omar, que é o mais novo, o caçula, e que ao início adoeceu. E por isso ela teve que ter mais cuidado com ele a princípio, e ele acabou se tornando o favorito. O Jacob sentia muito isso, né? Sentiu muito isso. E o estopim disso tudo foi quando eles acabaram brigando e o Jacob saiu com uma cicatriz no rosto. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse evento, eu prefiro que você leia. Se eu contar não vai ser spoiler, mas eu prefiro que você leia sobre como aconteceu isso. E é bem no início do livro, porque é o estopim da situação, é quando as coisas viram de ponta cabeça, né? O Omar e o Jacob já sentem inveja um do outro desde criança, são totalmente opostos. O Omar sempre é mais afoito, é o que sobe mais alto na árvore. E o Jacob, ele já é mais quieto, mais centrado, ele fica mais na dele, né? Ele tem mais medo. E até ele se pergunta, né, como é que ele consegue. Tem um momento lá que o Omar se envolve numa briga com outras crianças e se pergunta como é que ele tem coragem, né, de lutar contra eles. Ele queria ser assim também, né? O Jacob queria ser como o irmão dele, Omar. E o Omar também sentia inveja do Jacob por muitas outras coisas. E às vezes por coisas fúteis, assim como o Jacob sente. Então essa inveja vai desgastando a relação deles até que chega esse ponto onde eles brigam e o Jacob fica marcado para sempre. E para piorar, os pais decidem mandar os pais não, né? O Halim, que é o pai, decide mandar os dois pro Líbano. A Zânia não permite, não consegue. Ela não quer, a princípio ela não quer que leve os dois, mas o Halim insiste, né? Ele tem medo que essa rixa entre os dois aumente e acha que o Líbano vai consertar a situação, né? Eles passarem um tempo lá. E no final a Zana consegue o que quer, mantém o Omar dentro de casa e o Jacob é retirado do convívio da família, do lar onde vivia, da cidade onde vivia, e é mandado para o Líbano. Vive lá como um aldeão. Até os modos de viver na cidade ele perde. Tem uma cena que é muito emblemática, que é quando ele volta e está num restaurante, do nada ele vira, baixa a calça e começa a mijar, no meio do restaurante assim. Aí o Halim vai pedir desculpa e tal, e entende que o filho ficou meio abrutalhado, né? Perdeu os costumes da cidade. A Zana também fala muito sobre isso, reclama muito com a Halim, né, por ter mandado o filho, como se ela também não fosse culpada. E a partir disso, essa viagem acaba com o Jacob. A situação da briga foi muito forte, mas ele ter sido mandado é o que acaba com ele. O Omar continua sendo mimado, né, e esse excesso de mimo vai acabar com a vida dele durante muito tempo. Não só por causa da mãe, mas
principalmente por causa das decisões dele, da própria personalidade. Ele não liga para os estudos, o Jacob já liga, eles são opostos a isso, né? O Jacob acaba se afastando do núcleo familiar porque ele não se sente, ele acha que ir embora é a melhor vingança que ele pode fazer. Ser bem sucedido é a melhor vingança que ele pode fazer. Ser ambicioso, se tornar rico. Já o Omar, ele não liga pra isso, ele não liga pra dinheiro, ele não liga pra muita coisa, ele quer viver a vida dele na farra. É o completo oposto. E a mãe sempre fomentando isso. A Hanya também sofre um pouco nas mãos da mãe. E não precisa de muito, só precisa de um evento para ela viver com essa mágoa dentro do coração, que eu não vou descrever também porque é um pouco pro final do livro já, e é muito importante que quando você for ler nem saiba do que acontece, né? Só vá lendo e descubra o final. E mesmo assim, mesmo com toda essa mágoa, a Hanya ainda sempre foi presente na casa, sempre viu os dois irmãos como exemplo e sempre quis um marido com a personalidade que os irmãos tinham. Os pretendentes não conseguiam lidar com a situação, os pretendentes de Hanya. Muito bonita a Hanya, tal, ele descreve várias vezes. O narrador, né, que é o filho da Domingas, muitas vezes ele se encontra inebriado naquela beleza, mas até ele acaba se afastando da Hanya ao final. E a Domingas é isso, Domingas vem de uma aldeia indígena, o pai acaba morrendo, ela já não tinha mãe e acaba sendo levada para adoção. Lá na casa de adoção ela não consegue se dar bem, ela se revolta, ela sofre muito com a palmatória e por não ter um bom comportamento, querer sempre voltar para a aldeia, ela é mandada para uma casa, para tomar conta de uma casa, né, como empregada. Em troca ela recebe comida, água e moradia, mas tem que fazer tudo na casa. E aí a Zana, depois da morte do pai, né, acolhe a criança. O Halim não quer nem ter filhos, quanto mais criar a criança de outra pessoa. Mas eles aceitam, ela acaba sendo empregada, não uma filha. É uma adoção meio triste, né? E a Domingas vive isso. Todos os seus esforços são para casa. Ela não consegue fugir de lá. Às vezes ela até pensa, mas sempre acaba retornando. E é uma das histórias mais tristes assim do núcleo familiar, é o da Domingas, do seu filho. Foi bem pesado ver o desfecho da Domingas. Na realidade, o desfecho de todos foi bem triste, até pro próprio filho da Domingas, mesmo tendo um final relativamente... O livro mexeu comigo mesmo, sério mesmo. Até o filho da Domingas, mesmo tendo um relativamente final feliz, né? Ainda assim, você fica meio triste por ele, pela vida que ele levou. Difícil. O Omar e o Jacob nunca vão se dar bem. E por muito tempo na história, eu fiquei ao lado do Jacob, né? Achando que ele era a vítima. E realmente, ele foi, mas ele se vingou do jeito dele. Ele guardou uma mágoa aqui dentro e se vingou do jeito dele. E você percebe no final, né? O narrador conta que o Jacob também é tão culpado quanto o Omar. Porque a gente acaba valorizando sempre, né? Tipo, o cara que estudou, o cara que é ambicioso, que ficou rico. A gente valoriza muito o que a fortuna tem para dar. E esquece de questões de caráter, né? Por mais que ele tenha feito isso de forma civilizada, ainda assim foi uma vingança, causou sofrimento para a mãe, causou sofrimento pro irmão, causou sofrimento para a irmã, sofrimento até mesmo pro próprio filho da Domingas, com a vingança que ele fez. No final, tudo isso vai se desenrolando e vai acontecendo um desfecho. Eu tenho que abrir um parênteses aqui para o personagem que mais me encantou, que é o Halim. O Halim é um homem apaixonado, perdidamente apaixonado pela mulher, mas que percebe que perde espaço para os seus filhos. Ele não quer ter filhos, ele não quer, mas ele tem por desejo da própria Zana. E isso acaba influenciando no final, porque ele é um bom pai, mas ele chega a ser omisso em vários momentos, a ser distante. E ele acaba favorecendo o Jacob, porque o Jacob é o primeiro que se afasta. E ele acaba ficando aliviado por isso. Então ele gosta muito do Jacob. Já o Omar ele gosta, mas por muitos momentos, por todo o sofrimento que o Omar faz ele passar, ele sente muita raiva do próprio Maia. No final da vida,
eles dois acabam brigando, né? O Halim é o primeiro a ir embora, né? A falecer. É triste a história também. É uma leitura, assim, que conta sobre o ciclo da vida, sobre o ciclo de uma família e todas as suas dificuldades. Bebe muito da fonte de Caim e Abel, né? Mas, felizmente não ocorre assassinato entre os dois irmãos. Mas é por pouco, porque se dependesse do Omar, com certeza o Omar teria matado o Jacob e empurrado. A Zana encontra o seu fim, né? Triste, com o resultado das decisões que tomou de favorecer o Omar e acaba afastando os irmãos um do outro. E a Rania também, né? Sofre as consequências das decisões da mãe. É uma leitura muito pesada, mas o livro também não esquece de citar alguns contextos, como por exemplo o contexto da ditadura militar, que se inicia, e a família também sente. O Omar, apesar do jeito fanfarrão dele, o narrador sente um pouco de pena do Omar, simpatiza com o Omar, porque o Omar perde um amigo, um grande amigo, durante o período da ditadura militar. Ele é assassinado por militares, em praça pública inclusive. E aí o Omar sofre muito após esse assassinato, meio que dá uma enlouquecida. E o Omar também vai sofrer algumas consequências da ditadura, mas principalmente por causa do seu irmão. Não vou poder entrar em detalhes de novo. É muita coisa que eu não quero comentar aqui porque para não atrapalhar a experiência de leitura, porque tem muita coisa que é bom você ler e ir desenvolvendo. É difícil até falar muito sobre ele, mas é uma leitura incrível. Se você tiver a oportunidade, leia com todas as forças. Eu considerei uma leitura um pouco difícil por causa da cultura em si, do choque cultural. Tem muita coisa que eu não conheço sobre Manaus, sobre questões de rios, embarcações, a própria forma como é construída algumas cidades que ficam sobre as águas, e muito sobre peixe. Mesmo sendo formado em engenharia de aquicultura, tem muito peixe que eles citam um nome popular que eu não conheço. Então era difícil imaginar o que estava acontecendo. Mas um deles eu lembro que é o mussum, e eu indico que você pesquise para poder entender que peixe é esse, porque que o Omar sente tanto nojo desse peixe. Eu senti muito nojo quando o Omar falou. Mas isso é ignorância minha. Se eu quisesse realmente entender, eu teria pesquisado. Mas a linguagem escrita do Milton é ótima. Fluiu muito bem, a leitura foi muito rápida, assim. Foi 200 páginas que passaram voando, eu fiquei muito entretido. Tanto que eu fiz maratona. Eu geralmente leio 1 hora por dia, mas teve 2 dias ali que eu peguei e li 3 horas, 2 horas e meia, que foi muito mais do que eu já li em muito livro. Fica a dica pra vocês. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Com certeza é um dos meus favoritos. Por gentileza, deem uma chance. Deem uma chance a Dois Irmãos. Vocês vão ficar tão emocionados quanto eu fiquei ao final. É isso, gente. Hoje, um vídeo mais longo, mas agradeço aí. Até mais.